Hoje eu vou falar um pouquinho sobre sombras metalizadas. Muita gente tem medo de usar essa sombra porque ela pode borrar um pouquinho, ela é um pouquinho mais difícil de usar, porque geralmente esse pigmento é solto. Eu vou mostrar para vocês hoje qual o pincel certo para usar, qual a forma de aplicação, vai ficar bem fácil, tenho certeza que todo mundo vai sair usando essa sombra metalizada por aí. Então a gente tem os primers para olho, existem os primers que são em bisnaga ou em potinho, quase todos têm a mesma textura. A gente pode colocar um pouquinho do primer no olho, porque ele vai dar uma fixação melhor nessa sombra que é soltinha. Então ele sempre some na pele. Para quem não tem o primer em casa, a gente vai utilizar sem mesmo, tem o mesmo efeito. Não é muito difícil usar sem o primer. Eu só indico o primer para quem vai para uma balada e vai suar muito, ou de repente numa festa, o lugar é muito quente, aí vale a pena investir no primer. Se for uma pessoa que não sua tanto, tem uma pele mais normal, a gente pode fazer sem mesmo. Então eu vou começar mostrando os pincéis que a gente vai usar. A gente vai deixar esse pincel que é mais fofinho, mais aberto, só para o fim da maquiagem, porque ele serve mais para esfumar, ele não serve para aplicar o pigmento que a gente vai usar. Esse pincel que já é fofo, mas menor, serve para aplicar, mas o ideal é a gente utilizar esse que é bem pequenininho, que aí não tem chance de errar. Esse pincel chanfrado a gente vai fazer uma linhazinha com ele e ele vai funcionar sempre molhado. Então eu tô com um pincel pequenininho, eu vou dar um toquinho nesse pigmento sempre apertando, porque aí ele vai entrar no pincel e não vai cair tanto. Lembra de sempre dar uma batidinha para tirar esse excesso e não cair na pele. Agora na aplicação a gente faz o mesmo movimento pressionando contra a pele e não esfumando, porque a gente precisa primeiro que o pigmento entre na pele para depois esfumar. Se você vier esfumando direto, pode ser que caia aqui embaixo e fique um pouquinho borrada a maquiagem e tem que fazer a limpeza depois. Então a gente já vai aplicando e respeitando aqui a linha do côncavo, que é essa parte mais fundinha do olho onde o pincel entra, a gente não vai ultrapassar ela. Lembra sempre de vir bem rente aos cílios também, porque quando abre o olho aparece bem essa região. A gente vai trazer esse azulzinho até o meio do olho e vai completar com outro pigmento metalizado mais escuro. Agora eu já estou com um pigmento mais escuro, que é um cinza. Eu vou continuar aplicando até o cantinho de fora. Sempre empurrando. Então eu troquei o pincel, peguei um pincel fofinho sem nada e vou esfumar um pouquinho dessa sombra para fora, tirando a marcação do pincel anterior. Então a gente sempre puxa para a região da pontinha da sobrancelha, subindo esse cantinho do olho, para não ficar caidinho depois. Vou usar agora uma sombra cinza escuro sem brilho, o mesmo pincel fofinho que eu esfumei. Vou aplicar só no cantinho do olho para dar um pouquinho de profundidade. Isso vai me dar mais degradê também nas cores. Aqui vocês podem usar um pincel mais fofinho ou usar aquele mesmo pincel, só limpar ele. A gente vai esfumar toda essa parte de cima para tirar essa marcação e deixar um pouquinho mais suave. Então aqui é só ir seguindo o mesmo côncavo. Vou umedecer o pincel chanfrado. Lembra sempre de tirar o excesso de água para não vir pingando. Vou usar a minha primeira sombra, que é a azulzinha, e vou delinear rente ao cílio inferior. Pode olhar para mim. Então a gente vai vir aqui do canalzinho lacrimal até o meio do olho. Ainda com o mesmo pincel, eu peguei um pouquinho da sombra cinza escura, sem brilho. Eu vou fazer agora o cantinho de fora até o último cílio. É importante a gente fazer o delineado na parte de cima também, para dar bastante contraste aqui das duas cores, da mais escura e a mais clara. Então eu estou utilizando a mesma sombra cinza escura e o mesmo pincel chanfrado molhadinho. Então a gente já tem bastante brilho no olho, tem o degradê das cores. O ideal é finalizar com um batom mais neutro, para não colocar muito brilho nesse rosto. Sempre bastante rímel para valorizar os olhos, e é isso aí.